A partir deste momento, passamos a transmitir o programa Espaço Família Cristã, um programa da Fundação Reviver, patrocinado pela Igreja Pentecostal Deus é Amor. Apresentação das irmãs Ereni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje iremos falar sobre depressão e suicídio. Aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículos do 4 ao 8, está escrito: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nada mais, nada menos do que o profeta Elias, um homem poderoso, cheio do Espírito Santo, que tinha já participado de várias batalhas contra Acabe e Jezabel, tinha vencido as batalhas, tinha vencido os falsos profetas, mas quando ele foi perseguido no deserto por Jezabel e pelo exército dela, ele desanimou e ele entrou em depressão. E ele pediu a morte ao Senhor. Então, para vocês verem que a depressão não é uma coisa do diabo, né? Porque tem crentes que acham que a pessoa que tem depressão está endemoniada, né? Pensa que é uma coisa maligna. Não. Depressão é uma doença. Depressão é algo muito sério e que deve ser tratado. E que o profeta Elias teve. O profeta Elias pediu a morte, porque ele não aguentava mais, ele teve depressão. Esse momento do profeta Elias foi depois que ele enfrentou os profetas de Baal, os falsos profetas, né? Deus deu vitória para ele, Deus mandou fogo do céu. Então, ele já tinha lutado muito, ele já tinha feito coisas maravilhosas através da palavra de Deus. E foi um momento em que ele ficou cansado, né? O crente, ele também fica cansado. Ele tinha se embrenhado em várias lutas espirituais e tinha feito coisas extraordinárias pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, não pelo poder da palavra dele, mas a palavra de Deus se confirmava através de tudo que ele dizia. E ainda assim, depois de tudo que ele recebeu de vitória de Deus, aquele dia glorioso em que ele orou e caiu fogo do céu, ele tinha mandado matar todos os profetas de Baal, Deus tinha mandado chuva depois de tanto tempo que, segundo a palavra de Deus, Deus enviou, e aí o profeta falou, né? Tudo que eu fiz e ainda essa mulher fica me perseguindo e querendo a minha vida. Então, para você ver que realmente depressão é uma doença. E a doença tem vários tipos de depressão, mas a principal é o transtorno depressivo maior ou simplesmente depressão. É uma doença com fortes determinantes hereditários, ou seja, genéticos. Também existem alterações químicas no cérebro do indivíduo, principalmente com relação aos neurotransmissores, que é a serotonina, noradrenalina, em menor proporção dopamina, e o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição. Estima-se que aproximadamente mais de 350 milhões de pessoas no mundo apresentem depressão,
e 800 mil pessoas por ano pratiquem o suicídio. Em cerca de 90% dos casos de suicídio, acredita-se que exista um transtorno mental associado, sendo os mais comuns depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool e drogas e esquizofrenia. Então são coisas que estão, né, Maria Cláudia, associadas ao suicídio e que devem ser tratadas ou evitadas. O suicídio é um pecado terrível contra Deus. Aqui em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, é um pecado terrível tirar a própria vida, porque você está destruindo o templo de Deus, e aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, essa pessoa que comete o suicídio, ela não é salva. Aqui a gente precisa fazer uma distinção. O profeta Elias teve sinais de depressão, não de suicídio. Ele pediu para o Senhor tirar a vida dele, não que ele tenha tentado tirar a vida dele. Nós sabemos que o suicídio, conforme a Rosa acabou de ler aí, segundo pesquisas, está relacionado à doença, à depressão e outros transtornos. Então são problemas de saúde que acabam acarretando também uma intervenção maligna por conta da fraqueza da pessoa, né, e levam a pessoa ao suicídio. Sim, porque o diabo ele procura brechas. Apesar da depressão ser uma doença, e tem outras coisas associadas ao suicídio, como transtorno bipolar, dependência de álcool e drogas, esquizofrenia, são coisas que estão associadas ao suicídio, mas nós sabemos também que tem a parte espiritual, porque o diabo procura brechas na nossa vida. Quando ele vê que nós estamos fracos, nós estamos frágeis, nós estamos fragilizados, ele entra e aí faz a pessoa tirar a própria vida. Então tem também o componente espiritual, que é quando o diabo se aproveita da fraqueza dessa pessoa. Nós vemos aqui também, na Maria Cláudia, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus e não temos o direito de tirar a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Deus. Sim, você que está passando por esse tipo de problema, são muitas pessoas que passam por isso, que recebem esses ataques malignos, ou que têm a doença, ou as duas coisas. E nós estamos falando agora com você ou com alguém que está na sua família e você não sabe o que fazer. A Bíblia diz, conforme a minha mãe leu aqui, que nós fomos comprados por um bom preço, ou seja, o Senhor Jesus comprou a vida de todos nós. O inimigo, quando ele ataca a pessoa com a depressão e até com as ideias suicidas, ele quer dizer para a pessoa que não existe mais jeito para ela, que Deus não a ama mais, que Deus não tem mais plano na vida dela, que nada dá certo na vida dela e ela não vê mais saída. Então a dor é tão grande que ela não se importa de morrer, porque a morte parece uma saída. As pessoas que não têm esse tipo de problema acham difícil de entender essa fraqueza, mas a dor da pessoa é tão grande que ela pensa que a morte, por pior que seja, ainda vai ser menos pior do que aquilo que ela está vivendo, porque ela está vivendo um momento de desespero, um momento de dor e um momento de luta muito grande. E nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 15, versículo 3. Você que tem depressão, você que tem essas ideias, ou você que tem alguém na sua família que tem esse tipo de problema, ou algum amigo, colega, leia essa passagem para essa pessoa, porque essa passagem nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto cada indivíduo é importante para Deus. Às vezes o diabo pode falar, olha, tem tanta gente que é importante para Deus, mas você não é. Mas não é verdade. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 3 diz assim:
E ele, é o Senhor Jesus falando, e ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, então chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E no versículo 8 ele também diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, não importa se são 100, se são milhões que estão já dentro do rebanho de Deus, que já são salvos pelo Senhor, o Senhor se importa com cada indivíduo em particular. Deus se importa com você, Deus vê você. Deus não está ocupado demais com todos os membros da igreja que Ele não possa ver você, a sua dor. Ele sabe o que está acontecendo. E Deus está com você. Por mais que pareça que você está sozinho, que você está sozinha, o Senhor Jesus está com você. Deus já está de olho em nós, né, Maria Cláudia, desde a nossa concepção. Deus se importa conosco desde a nossa concepção. Cada um de nós somos únicos diante de Deus. Mesmo que você seja um gêmeo idêntico, um gêmeo univitelino, que aparentemente você é igualzinho ao seu irmão, diante de Deus você é diferente, porque cada um de nós somos únicos. Não tem ninguém no mundo que seja igual a cada um de nós. Aqui em Salmo 139, versículo 13, está escrito: pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, quando a gente foi formado no ventre da nossa mãe, ali aquela coisinha tão pequenininha, Deus já estava escrevendo no livro dele, já éramos uma alma, já éramos uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. E Deus conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas doenças, conhece as nossas limitações. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés falou para Deus que ele tinha uma língua pesada e ele não conseguiria falar, e Deus falou para ele: quem foi que fez o olho do cego ou a boca do mudo? Não fui eu, Senhor? Então o Senhor nos faz, e Ele conhece quais são as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas deficiências. Deus sabe o que está acontecendo com você, e Deus está com você. Não é porque você tem uma doença que Deus não está com você. Existem pessoas que são ignorantes da palavra de Deus e que falam: o Deus que nós servimos não permite que você tenha doenças, que você tenha problemas. Isso é antibíblico. Todos os servos e as servas de Deus, todos os heróis da fé tiveram grandes problemas, tiveram grandes espinhos na carne, não é? Nós sabemos, até o próprio apóstolo São Paulo, ele tinha um espinho na carne. Então, todos eles tiveram algum problema. O único que é onipotente é o Senhor Jesus. Se nós fôssemos onipotentes, nós não precisaríamos de Deus, mas nas nossas fraquezas o Senhor nos abençoa. O apóstolo São Paulo fala que ele se gloriava nas fraquezas. Por quê? Porque quando ele era fraco, então ele era forte. Quando você sentir essa fraqueza, clame pelo Senhor Jesus, porque é Deus que te fortalece. E não pense que tirar a sua vida vai resolver alguma coisa,
porque ao invés de você resolver um problema, você está criando muito pior, que é a perdição e a condenação eterna. Porque desse mundo nós ainda vamos sair, né, Maria Cláudia? Nós ou seremos arrebatados ou vamos ser levados daqui pela morte, mas a condenação eterna a pessoa nunca mais vai escapar. Então a pessoa que tira a própria vida não é salva. Você está tomando uma decisão totalmente errada, da qual você nunca mais poderá se livrar, nunca mais poderá sair. Então essa não é a solução é clamar a Deus, a solução é buscar a Deus e buscar atendimento médico, psiquiátrico, porque, como dissemos, a maioria dos casos de suicídio estão relacionados à doença e a principal é a depressão. Nós vamos falar um pouquinho dos sintomas da depressão. São sintomas da depressão: humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, agitação ou lentidão psicomotora, fadiga, desânimo, perda da energia, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, em alguns casos graves, dificuldade de se levantar da cama para escovar os dentes ou tomar banho, interesse ou prazer diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, quase todos os dias, atividades que antes eram prazerosas, inclusive no convívio familiar, passam a não trazer nenhum prazer, desinteresse, falta de motivação, apatia, falta de iniciativa, indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desespero ou desesperança, sensação de fracasso, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, pensamentos recorrentes sobre morte, desejo de morrer, tentativa de suicídio ou plano para cometer suicídio, interpretação voltando aqui na questão do plano para suicídio, né, Maria Cláudia? Tem muitas pessoas que são depressivas e que elas ficam entrando na internet em assuntos sobre suicídio. E isso é extremamente perigoso, porque isso aí só vai estimular a ideação suicida, isso daí só vai deixar a pessoa mais para baixo, às vezes a pessoa entra até por curiosidade, sim, mas isso daí jamais a pessoa, ou qualquer pessoa, deve entrar nesses sites que ficam falando de suicídio. Sim, não só sites, mas existem vídeos, séries que falam sobre o tema, e você que é deprimido, ou mesmo que você não tenha esse tipo de problema, é o tipo de coisa que não te ajuda em nada. Não assista essas coisas, não ouça músicas que são depressivas. Existem músicas que falam sobre suicídio, sobre morte. Não fique ouvindo esse tipo de coisa. Ouça louvores a Deus, ouça a palavra do Senhor, porque com certeza a palavra do Senhor vai te dar a esperança que você necessita. O diabo quer dizer para você que pior do que está não tem como você ficar. O diabo quer dizer para você que não existe mais solução espiritual para você. Nós vemos que até filhos de pastores, às vezes até pastores têm tirado a sua própria vida. O que é isso? É o diabo falando, se aproveitando, como nós dissemos, de uma fraqueza, de uma doença, e falando que não existe mais solução para essa pessoa, sendo que na verdade só não existe solução para aquele que tira a vida, para aquele que já conseguiu isso, porque aí ele está com o diabo. Esse é o plano de Satanás. O plano de Deus não é a morte. O Senhor falou: escolhe a vida. O Senhor nos deu a vida. Pode ter certeza que o Senhor não está contra você. O Senhor é a favor de você. O Senhor morreu na cruz do Calvário por você. Não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado, que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então confie no Senhor, confie no amor de Deus. Talvez você sinta que você não pode confiar em ninguém, você não pode esperar nada de ninguém, mas o Senhor Jesus veio por você, o Senhor Jesus morreu por você. E ele fala, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Ainda que essa se esquecesse, eu
todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, o Senhor nunca se esquece de nós, né? O Senhor Jesus, ele tem gravado na palma das mãos dele o nosso nome. Então confie no Senhor, confie no amor de Deus. Continuando aqui, os sintomas da depressão: interpretação distorcida e negativa da realidade, ver tudo pela ótica negativa, né, Maria Cláudia? Ver tudo da parte ruim, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Em idosos pode se confundir com demência e às vezes essas duas patologias estão associadas. Perda do apetite, aumento de peso, ou diminuição do apetite e diminuição do peso. Às vezes a pessoa come demais com depressão, ou às vezes a pessoa não come nada e emagrece muito. O sono é a mesma coisa, ou excesso de sono, dorme demais, ou não dorme, tem insônia. Tanto um quanto o outro podem fazer parte do quadro de depressão. Choro frequente, muito embora existam pessoas com depressão que nunca choram. O tratamento da depressão é essencialmente medicamentoso, ou seja, tem que tomar remédio. Existem mais de 30 antidepressivos disponíveis. Os antidepressivos não viciam. Ao contrário dos calmantes, os antidepressivos não viciam. Tem gente que tem medo de tomar antidepressivo porque pensa que vai viciar, não viciam. E a psicoterapia pode auxiliar, assim como outros tratamentos que um psiquiatra pode te indicar. Você precisa procurar um médico psiquiatra que vai te medicar, ele vai te dar um medicamento para depressão e vai também associar outras medidas. Agora é importante a postura da família em relação ao indivíduo com depressão. A família não consegue compreender e fica tentando ajudar o indivíduo, dizendo e pressionando para ele mudar de atitude. Você tem que mudar de atitude, não pode ser assim. Mas a pessoa não consegue mudar de atitude. Se ela não tiver ajuda médica, psiquiátrica, ela não vai conseguir mudar de atitude. Não adianta você ficar falando para ele coisas que para ele não faz sentido. Você tem que ter ânimo, você tem que sair dessa cama, você tem que lutar, você tem que ter garra. Não adianta. Você é preguiçoso, né? O que os irmãos precisam entender é que, e isso minha mãe pode explicar melhor, é que o cérebro é formado por reações químicas, né? Sim. Isso de ter ânimo, de ter alegria, de ter vontade de fazer as coisas, isso é tudo ligado a essas reações químicas. A pessoa que tem depressão, ela não tem essas reações, né? Ela tem uma deficiência em relação a isso. Então, mais uma vez, pare de dizer que é diabo, que é pecado, que que Deus está contra a pessoa. É uma doença. Todas as pessoas estão sujeitas a terem doenças. E essa é uma doença que existe e é a doença do século, né? Uhum. Então, e uma coisa também que acontece, né, mãe? Conforme a pessoa vai ficando mais idosa, também fica mais predisposta a isso, né? Como eu li aí atrás, né, que nos idosos, às vezes, a depressão se confunde com a demência, porque às vezes também vem a demência, vem o Alzheimer, e as duas coisas se entrelaçam. Sim, né? Então o idoso fica muito isolado. Nós estamos numa época de isolamento, mas apesar de você não poder ir na casa do seu avô, da sua avó, você pode ligar para ele, ligar para ela, conversar com ele, conversar com ela. As pessoas não devem ficar isoladas, né, Maria Cláudia? Sim, isso foi uma coisa que Deus também tocou no meu coração há um tempo, mãe. Aquela lição de Jonatas, né? Jonatas, ele, primordialmente, o objetivo da vida dele foi que ele ajudou Davi, né? E foi um momento de tanta angústia, de tanta tribulação, ele não tinha uma boa notícia para dar para Davi. Mas o que ele fez? Ele esteve com Davi, eles choraram juntos, né? Eles ajudaram um ao outro. E Jonatas foi primordial na vida de Davi, ali na preparação de Davi. E talvez você seja um Jonatas, você não tenha nem muita coisa para falar para essa pessoa, mas esteja com a pessoa. Segure na mão dela. Agora nós estamos no isolamento, mas talvez a pessoa esteja até dentro da sua casa, né? A pessoa está lá dentro do quarto dela, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, enfim. Conversa com essa pessoa. Se a pessoa tem essas atitudes, se a pessoa fala que a vida não faz mais sentido, que ela quer sumir,
que ela gostaria de acabar com tudo. Não deixa essa pessoa sozinha, isso é muito importante. Mesmo que a pessoa fale para você, eu quero ficar sozinha, eu não quero saber de ninguém, eu não confio em você. Você fala, não, eu vou ficar com você, eu vou orar por você, eu vou ler a Bíblia, porque na verdade essa pessoa ainda está querendo ter alguma palavra de esperança, alguma mensagem de esperança. Se você desistir da pessoa, a pessoa vai falar, bom, ninguém realmente, eu não importo para ninguém. Então, muitas vezes isso é um teste, não é? E você tem que ser a pessoa forte, você tem que ser a pessoa compreensiva, você tem que ser a pessoa presente e a pessoa que vai até chorar com ela, mas vai abraçar essa pessoa. Não se afaste, não fale palavras ruins, palavras de negação, de julgamento, porque essa pessoa talvez Deus esteja colocando essa alma na sua vida para você ajudar. Nós lemos, né, que um dos sintomas da depressão é esse sentimento de culpa, né? Não pode agravar o sentimento de culpa da pessoa. Então palavras negativas, acusações, isso não deve acontecer. Outra coisa, a maioria das pessoas que se suicidam, elas avisam antes que elas querem se suicidar. E as pessoas às vezes não dão valor para aquilo que a pessoa falou. Às vezes a pessoa falou de uma forma bem, como é que eu diria, bem disfarçada, velada, né? Velada, e a família não dá ouvidos para isso. Sim. E a pessoa acaba se matando mesmo. Então, se você percebeu que existe essa intenção na pessoa, não deixe a pessoa sozinha, ouça a pessoa, tem que ouvir muito. Se você não sabe o que falar, ouça, não acuse, não faça juízos, leve para um médico, leve para um psiquiatra, trate, dê remédios e fique sempre junto com essa pessoa. Vou dizer de novo, nunca deixe essa pessoa sozinha. Uma coisa também que acontece bastante, principalmente em jovens, adolescentes e crianças, a pessoa faz pesquisas na internet de como se matar. Então você que tem criança, tem adolescente, essa pessoa está ficando muito segregada, muito retraída, deprimida. Olhe, você tem essa autoridade, se for seu filho, enfim, se for uma pessoa que está sob a sua responsabilidade, olhe o celular dessa pessoa, olhe o computador dessa pessoa, veja as pesquisas que ela está fazendo. Se ela está fazendo pesquisas nesse sentido, provavelmente é porque ela pretende se matar. E aí você precisa ter uma conversa franca com essa pessoa e falar sobre tudo isso, e fale do amor de Deus e esteja com essa pessoa. Agora, existe diferença entre depressão e tristeza. A tristeza é um sintoma da depressão. Tristeza também pode ser considerada uma emoção, enquanto a depressão é uma doença. A depressão é mais severa. A duração também é importante. Para se fazer o diagnóstico de depressão, os sintomas devem perdurar por no mínimo 2 semanas. Triste todo mundo fica, todos nós temos tristeza, mas tristeza é diferente de depressão. Depressão e luto. O luto que acontece após a morte de um ente querido geralmente melhora após 3 a 6 meses. Piora mediante lembranças ou menções sobre a pessoa falecida, e é uma tristeza focada nesse acontecimento. Indivíduos com predisposição à depressão podem apresentar um período de luto arrastado, sem perspectiva de melhora e com sintomas clássicos de depressão. Nesse caso, deixa de ser luto para ser encarado como a doença depressão. As drogas ilícitas também dão depressão, principalmente cocaína. O risco de suicídio é muito grande. Depressão versus alcoolismo. O alcoolismo está associado à depressão e a depressão pode levar ao alcoolismo, e o alcoolismo pode piorar a depressão. Então, entra num círculo vicioso. Alguns medicamentos também podem levar à depressão, doenças crônicas podem levar à depressão. E o transtorno bipolar também leva à depressão. Ele se inicia com 1 ou mais episódios depressivos e no início pode ser equivocadamente diagnosticado como transtorno depressivo maior. Às vezes o transtorno bipolar começa com depressão e é feito o diagnóstico de depressão, mas depois vem a outra fase e aí se faz o diagnóstico correto, que é de transtorno bipolar. E síndrome do pânico também pode ter depressão. Ao longo do tempo, cerca de 60% dos pacientes com síndrome do pânico apresentam depressão e 12% tentam o suicídio.
E tem a depressão comparada com a distimia. Distimia é um tipo de depressão mais leve que o transtorno depressivo maior e mais arrastada. É comum o mau humor, o que torna difícil o relacionamento com outras pessoas. Sentimentos de baixa autoestima e elevada autocrítica estão presentes. Demais sintomas do transtorno depressivo maior podem estar presentes em menor intensidade. A ideação suicida é alta na distimia, maior do que 15%. Então vejam quantas doenças estão relacionadas à depressão e ao suicídio. É muito importante você buscar ajuda médica e é muito importante buscar ajuda familiar e também ajuda espiritual. Se não tem ninguém na sua família que possa te ajudar, existem familiares que só atrapalham, na verdade. Então você procure também, além da ajuda médica, procure também uma ajuda de um pastor, de uma pessoa que realmente tenha uma maturidade espiritual para dizer para você o quanto você é importante para Deus. Se a pessoa falar que você não é importante para Deus, que Deus não tem obra na sua vida, isso não é de Deus. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos aqui vários versículos que falam o quanto nós somos importantes para Deus. E eu indico para você a leitura do Evangelho de São João, que nos mostra quanto é grande o amor de Deus, né, mãe? O Evangelho de São João, a meu ver, ele é autoexplicativo. Você lendo, você vai ver a palavra de Jesus, o quanto Jesus se importa conosco, o quanto Jesus está conosco, né? E ele falou que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está com você. Nós vamos orar agora, que o Senhor possa estar com você. Não deixe de procurar ajuda, e você que tem alguém na sua família, alguém próximo, não deixe de ajudar essa pessoa. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós estamos agora na Tua presença pedindo a Tua misericórdia. Misericórdia, Senhor, na vida dessas pessoas com depressão. Misericórdia, Senhor, na vida dessas pessoas com ideação suicida. Misericórdia, Senhor. Toma, Senhor, nas Suas mãos cada uma dessas pessoas, Senhor. Mostra a cada uma delas o quanto elas são preciosas a Ti. Mostra a cada uma delas, Senhor, o quanto o Senhor tem se preocupado com elas. Basta elas caminharem em direção a Ti, Senhor. O Senhor só está esperando uma iniciativa delas, Senhor, para elas Te buscarem, Senhor. Eu sei que às vezes é difícil uma pessoa com depressão reagir, uma pessoa com ideação suicida reagir, mas eu te peço agora, Senhor, tem misericórdia e repreende esse demônio. Repreende toda a fúria do mal. Repreende toda a fúria do maligno. Repreende toda a fúria de Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Amém, Senhor. Amém. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ore conosco agora. Jesus está esperando por você. Não tem nenhum pecado, não tem nenhum problema que o Senhor Jesus, o sangue de Jesus já não tenha resolvido lá na cruz do Calvário. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu retorno agora para os Teus braços, me aceita de volta, reescreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o Teu sangue para o grande dia da vida eterna. Me ajuda a ter uma nova vida, me dá força, Senhor. Amém. Entre no nosso site www.ipda.com.br. Você vai ter acesso aos nossos conteúdos, você vai ter acesso aos nossos cultos. Você pode procurar também no YouTube, Igreja Deus é Amor, e você vai acompanhar os nossos cultos. Que Deus abençoe. Você ouviu Espaço Família Cristã. Apresentação: Ireni Miranda e Rosa Tenório. Realização: Fundação Reviver.